Olá! Hoje vamos estudar um dos maiores impérios que a Terra já viu, o Império Romano. Um império conhecido pelos gladiadores, pelo Coliseu e também por muitas disputas e traições. O Império Romano foi um dos maiores impérios, ocupando 3 continentes e também teve uma grande duração de quase um milênio. Teve uma complexa organização política, passando da república, começando na monarquia, depois república e por fim império. E na sua política houve muitas traições, porque os imperadores não tinham uma sucessão clara, então se matavam, tinham muita inveja, uma organização social muito complexa e uma vida pública que vai transportar até hoje a gente tem presente nas nossas sociedades, que vai compor todo o mundo ocidental. Porque, como eles ocuparam 3 continentes, inclusive quase toda a Europa, então eles vão divulgar muitos dos seus legados. Como, por exemplo, o direito romano, que até hoje em dia está presente na nossa cultura ocidental, a nossa língua, né, português, que é uma das línguas mais complexas de todo o mundo, mais difícil que o inglês, inclusive, e o latim é usado na biologia bastante, né? Uma língua morta. Os nomes dos nossos planetas são deuses romanos, né? Até quando foram achados novos planetas, já tinha acabado o Império Romano, continuaram usando nomes de deuses romanos. E eles divulgaram também muito a cultura grega, já que eles foram muito influenciados. Enfim, toda a nossa estrutura pública ela vem desse império. Por isso que é importante estudar. Qual é a origem, então, de Roma, esse imenso império? Os romanos, eles contavam uma lenda, a lenda de Rômulo e Remo, tá? Reza a lenda, então, que o rei Numitor, de uma pequena cidade chamada Alba Longa, ele foi traído e tido seu trono deposto pelo seu próprio irmão Amulho. Amulho, para garantir que não houvessem descendentes de Numitor, pegou a única filha dele, a rainha Silvia, e a obrigou a ser uma sacerdotisa, que não poderia quebrar o voto de castidade. Porém, estava lá a rainha Silvia, sendo uma sacerdotisa, um dia desses, bebendo água no rio, até que avistou o rei Marte, o rei da guerra. Ele a seduziu e a engravidou. Dessa relação nasceu então os gêmeos Rômulo e Remo. Quando o rei Amulho, o irmão do mal, digamos assim, ficou sabendo, ele mandou pegar essas crianças, colocar no cesto e jogar no rio. Mesmo assim, essas crianças elas sobrevivem, pois elas param numa margem e são encontradas por uma loba, e a loba, ao invés de matar as crianças, ela dá de mamar. Essas 2 crianças elas são salvas por um camponês, crescem e mais tarde elas vão ajudar o seu avô a reconquistar a sua cidade. E para recompensá-los, o Numitor vai dar uma grande extensão de terra para que eles fundassem ali uma cidade. E essa cidade vai ser no Monte Palatino, onde que eles vão criar essa cidade que vai se chamar Roma. Então, quem é que vai governar? Então, houve ali uma disputa e o Rômulo acabou matando seu irmão, o Remo. Então, foi assim que surge o início de Roma, conforme a história mítica. Mas, claro que para a história tem uma outra versão. Essa Península Itálica, uma região de montanhas, ela já era habitada por vários povos e também foi colonizada pelos gregos. Se lembra que houve umas diásporas, umas pessoas que acabaram saindo da Grécia Antiga e foram parar ali? Então ali eles já começaram a povoar e levar os seus deuses, algumas palavras, alguns costumes. Mas outros povos também ali se estabeleceram, por exemplo, os etruscos, romanos ou latinos, italiotas, enfim, vários povos. E um dos que vai dominar essa região inicialmente é os etruscos, que vai dominar a cidade de Roma.
tá? No século 6 a.C., mais ou menos na mesma época que estava começando a surgir a democracia grega na Grécia. Enfim, né? Os etruscos inicialmente foram uma monarquia, que é uma forma de governo, onde quem manda é um rei. E nessa época a sociedade já estava dividida entre patrícios, plebeus e escravos. Quem são os patrícios? São os fundadores, os primeiros a chegar ali. Então, eles que mandam no pedaço, né? Vem de pater também, né? Que eles são os descendentes do pater, do pai. Eles eram os mais ricos, né? Por isso que vem a palavra patricinha. Havia os plebeus, não que eram os estrangeiros. Eles não tinham, então, todos os direitos. Não é que eles eram pobres, eles não tinham direitos políticos, tinham restrições. E haviam ainda plebeus, né, chamados de clientes, que eram aqueles que tinham proteção de algum patrício. E, por fim, a base da pirâmide, os escravos, que eram pessoas com dívidas que acabavam se escravizando ou derrotados em guerra. Na monarquia, o número de escravos era bem pequeno. Porém, na República e no Império, isso vai se aumentar bastante. Então, Roma teve 3 fases. Monarquia, inicialmente, ali começa no século 6 a.C., foi quando surgiu Roma e se estabeleceu uma ordem social que ela segue até o final do Império. No século seguinte, surge a República, que é um governo por cônsules, geralmente por 2, em época de Guerra 3, e pelo Senado. Houve muitas reformas políticas nessa época, inclusive os plebeus vão conseguir alguns direitos dentro da política, eles vão expandir muito seu território. Era uma cidadezinha pequenininha, né? Se expande por toda a Península Itálica, vai pela Europa, chega lá quase na Inglaterra, norte da África e parte da Ásia. E no Império, quando um imperador ele está acima do Senado, ele tem um grande exército, né? E também vai ser ali que o Império Romano vai se desestruturar. Que depois a gente vai... Essas são as 3 fases de Roma. Então, em 509 a.C., mais ou menos na época lá que os gregos estavam sofrendo as guerras médicas, as guerras contra os persas, os romanos, né, os patrícios, eles dominam os etruscos e estabelecem uma nova forma de governo, chamada república, que significa coisa pública, domínio público. Então, essa república, ela era mas os cidadãos ricos, né, dos patrícios. Tinham 2 cônsules, inicialmente, que eles eram comandantes do exército, tinham grandes atribuições jurídicas, religiosas e executivas, mas eles também tinham que obedecer bastante o Senado. O Senado vem de senil, porque eram compostos por pessoas mais velhas, né? Era o mais alto cargo de magistrado e era vitalício. Né? Então o cara já era meio velho ali e ele ficava no Senado até morrer, tá? Por isso que também até hoje os senadores eles não são tão novos. Havia outras magistraturas, como funções executivas, judiciárias, até mesmo os censos, né? Contagem da população, que começou ali em Roma, né? Que a gente tem até hoje, os censos. E uma assembleia, que inicialmente era composta por patrícios, depois os plebeus vão conseguir ali uma vaguinha, e era destinada mais às votações das leis. E eles também faziam muitos plebiscitos, né? Que é plebiscito, o que eu faço? Eu vou consultar o povo. O povo, quem é a plebe? Então eles faziam muitos plebiscitos nessa época. Vamos construir uma rua, vamos fazer uma votação, vamos fazer um plebiscito. Então ali era mais ou menos a estrutura da política romana. Foi então na República que Roma começou a expandir seus territórios de uma pequena cidadezinha aqui, ocupando aqui o norte da Europa, aqui é a Grã-Bretanha, o norte
né, da África e essa parte aqui da Ásia, ocupando 3 continentes e dominando o mar Mediterrâneo, que eles chamavam de Mar Nostro. Então foi com as guerras púnicas, né, que eles conseguiram dominar muitas terras, como o Egito, a Grécia, a Trácia, a Síria, a Palestina, enfim. E esses povos, que parte deles eram escravizados, e eles tinham que pagar impostos para o império. Então isso dava muito dinheiro, muitos escravos, e os romanos eles pegavam tudo que era de melhor tecnologia dos povos. Ai, sabiam calcular? Vamos trazer o cálculo. Sabe fazer um papel para escrita? Vamos pegar. Sabe ter um alfabeto bom? Vamos usar. Então eles pegavam a melhor tecnologia. Ah, esse povo aqui sabe fazer cimento, então vamos pegar. Então ele foi trazendo as melhores tecnologias. Não destruía a cultura, ele trazia o que era de melhor para Roma. Por isso se tornou um dos maiores impérios, com grandes construções e também muito duradouro. Um detalhe, né? Aqui a Palestina é a região que vai surgir o cristianismo, ali que nasce Jesus Cristo, né? Jesus Cristo era romano. Mas o que se deve, então, a essa expansão gigantesca, né? E a manutenção de um império por um milênio. Então, os soldados romanos, eles eram muito disciplinados, eles tinham armaduras também, eles tinham tecnologias de vários povos, várias táticas, várias estratégias, e eles achavam-se predestinados a dominar o mundo. Por quê? Eles achavam que eram descendentes de Remo e Rômulo. E Remo e Rômulo, eles eram netos de um deus, Deus Marte, o deus da guerra. Então os caras se achavam os melhores do mundo, né? Porém, essas guerras, nem todo mundo saiu feliz, né? Os plebeus, principalmente, eles sofriam bastante com as guerras, suas terras eram devastadas, alguns patrícios mais pobrezinhos perderam suas terras, se endividaram, passaram fome, miséria, desemprego, além de muitos impostos. Alguns proprietários de terra se endividaram e isso vai surgir grandes latifúndios, enriquecendo cada vez mais uma parte de uma sociedade. Mas a plebe percebia que era devido ao grande esforço dos plebeus que os patrícios estavam conseguindo se enriquecer. Então eles começaram a fazer várias lutas, né? Não foi assim que eles tiveram que lutar bastante para conseguir se beneficiar com algumas medidas políticas. Entre as que eles conseguiram aprovar foram os tribunos da plebe, que era o direito da plebe propor, votar e vetar leis no Senado. Então eles tinham participação que antes era privada apenas dos patrícios, aos ricos. Os plebeus são os estrangeiros. A lei Canuleia, que permitiu o casamento entre plebeus e patrícios, que antes era proibido. E a lei Licínias, que dava o direito aos plebeus possuir terras públicas, que antes era só os patrícios. Agora eles têm terras também, e cargos no alto magistrado, até mesmo a chegar a ter um cargo como cônsul, que era o presidente, né? Tinham 2 presidentes, 2 cônsules, e eles vão conseguir chegar ao consulado através dessa lei. Então essas lutas foram muito importantes para os plebeus. Apesar de importantes, elas não resolveram todos os problemas. Ainda havia muita crise na República, porque estava aumentando cada vez mais o número de escravos. Tá, mas qual o problema de ter muito escravo? Quem não era escravo perdeu o emprego, né? Porque se eu tenho um cara que trabalha de graça, por que eu vou contratar uma pessoa? Então, grande desemprego, isso vai desenvolver muitos problemas políticos. E uma das tentativas para resolver essas grandes diferenças sociais foi as reformas dos irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Eles tentaram uma reforma agrária. Reforma agrária, né? Até hoje isso não rola. Mas foram eles que inventaram, né? Eles queriam pegar as terras que não eram produzidas, então os patrícios estavam lá criando mato, para dividir com as pessoas, para essas pessoas cultivar e ter mais alimentos, porque além de desemprego, havia fome também. Então ali resolveu o problema do desemprego e da fome.
Mas os patrícios, eles não queriam perder os seus privilégios. Então, eles mataram o cara. Pronto. E para resolver, diminuir os ânimos, ele começou uma política chamada Política do Pão e Circo, que vai ser também usada bastante no Império, que era para minimizar os problemas políticos. Então, panis et circenses, que está em latim, a gente consegue entender, né? Porque nossa língua vem do latim. Era a distribuição gratuita de trigo ou pão a baixo preço ou de graça para grande parte da população. E também muitos espetáculos, né? Um dos espetáculos que a gente mais lembra é do Coliseu. O Coliseu ele foi construído no Império, tá? Mas já haviam espaços, circos, alguns outros anfiteatros, anfiteatro tipo estádio de futebol, tá? Que rolava então as lutas de gladiadores, eles traziam feras que não tinham na Europa, tipo o tigre que tem ali na imagem. Tigre não é um animal que é natural da Europa, ele é da África, então eles traziam esses animais e o povo ficava todo espantado e se esquecia, né? E é o que rola até hoje com algumas políticas dos nossos queridos governadores, prefeitos, então que tentam distrair o povo. Hoje não é tão na cara, né? Eles criam um problema para disfarçar outro problema, às vezes, para distrair a população de certos atos que eles estão fazendo que só vão nos ferrar. Mas pro fim da República vão surgir muitos generais que vão ficar famosos, porque eles vão conquistar terras, eles chegam com animais diferentes, com muitos escravos, passam por arcos dos triunfos, que eram construções, né, que eles faziam para que as pessoas chegassem ali mostrando seu triunfo, sua conquista. E um deles é Caio Júlio César, né, que foi um patrício, né, líder militar e também vai ser político, né. Ele era muito inteligente, ele conseguiu atravessar o rio Reno e conquistar a Gália, que era uma região que era dominada por povos germânicos que estavam há muito tempo tentando conseguir chegar. E ele conseguiu esse povo ali, né? Ele teve um caso lendário com a Cleópatra, então ele também vai fazer negociações com o Egito. E ele vai formar o primeiro triunvirato, que não se lembra que tinha 2 cônsules, em época de guerra 3. Então, triunvirato, com Pompeu e Graço. Só que o cara, assim, ele queria ser o melhor de todos, então ele dá um jeito de se livrar do Pompeu e Crasso e se torna ditador vitalício. Senadores e outros magistrados veem esse problema, conseguem fazer uma conspiração liderada pelo enteado do Júlio César, o Brutus, que é morto pelas costas, né, assassinado. Depois disso vai surgir outro triunvirato, mas não vai ter sucesso. E assim, a política estava muito instável, estava precisando de um líder mais forte. Então vai surgir uma nova forma de governo. Antes de falar da nova forma de governo, aqui só um parênteses, que o Júlio César ele aparece bastante num gibi antigo, que é do Asterix e Obelix. Tem até um filme, né? Que eram gauleses que tomavam uma fórmula mágica e conseguiam chutar para longe os romanos. Então aqui é uma chargezinha dos que os legionários eles estão com medo dos gauleses.